Estamos de volta para falar agora das técnicas de separação de misturas homogênea. Se você não assistiu a videoaula anterior, eu recomendo que volte para conhecer as técnicas de separação de misturas heterogêneas. Para quem não lembra, as misturas homogêneas são aquelas que possuem características uniformes, ou seja, todos os pontos possuem as mesmas características. E como é possível separar essas misturas? A água com sal, por exemplo. O sal se dissolve por completo, ele se dissocia na água. Então, como que é feito? Qual é a técnica utilizada para separar essas misturas homogêneas? Primeiramente, se para a pessoa interessa só o sólido, por exemplo, tem-se uma mistura de água com sal. Eu não quero a água, eu quero só o sal. Então, nesse caso, pode-se utilizar a evaporação. Nessa técnica, coloca-se a solução para aquecer, como por exemplo, em exposição ao sol, que gradativamente a água vai evaporar e vai restar apenas o sal. Essa técnica é muito utilizada nas salinas, onde a água do mar é evaporada e aproveita-se apenas o sal para comercializar. É uma técnica muito fácil e barata, porém, leva-se em consideração que nessa técnica se despreza a parte líquida, se aproveita apenas a parte sólida. Então, nos casos em que para a pessoa interessa tanto sólido quanto líquido, é utilizada uma outra técnica. A técnica utilizada é a destilação. A destilação pode ser usada em misturas líquido-sólido, que é a denominada destilação simples, ou líquido-líquido, que é a denominada destilação fracionada. E tem como princípio a diferença de ponto de ebulição das substâncias da mistura. Sabendo que o ponto de ebulição da água é mais baixo que a do sal, então é possível elevar a temperatura somente até acontecer a ebulição do líquido. O vapor do líquido que se desprendeu da mistura deve ser condensado para que a água volte ao estado líquido e seja recolhido em outro recipiente. Acontecendo então a separação do sólido que permanece no recipiente inicial com o líquido que foi recolhido em outro recipiente após o processo. E no caso de uma mistura de dois ou mais líquidos, como o petróleo, por exemplo, que possui vários componentes para se separar. O princípio é parecido com a destilação simples. A mistura será aquecida e os componentes que possuem o ponto de ebulição mais baixo serão expulsos logo do líquido. Esse vapor irá passar pelo condensador e retornar ao estado líquido em outro recipiente. Então, primeiro é feita a separação do líquido que possui o ponto de ebulição mais baixo. Em seguida, é feita a separação do líquido que possui um ponto de ebulição um pouco mais elevado e assim sucessivamente, em ordem crescente de ponto de ebulição. E por fim, algumas técnicas para se separar soluções coloidais, que são soluções que possuem solutos de diâmetros muito pequenos que vão de 1 a 1000 nanômetros. E por ser muito pequeno, eles não se sedimentam, não tem como filtrar, não tem como utilizar nenhuma dessas outras técnicas. Então, qual é a técnica utilizada para esse caso? Para esse caso, utiliza-se a coagulação. A coagulação tem por objetivo aumentar o tamanho dessas partículas pequenas. Para isso, é feita a adição do chamado coagulante, que é o responsável por aglutinar essas partículas. Após a adição do coagulante, é necessário agitar vigorosamente a mistura para que o coagulante se espalhe por toda a mistura. Feito isso, inicia-se um outro processo que é o da floculação, onde ocorre uma agitação lenta. E por que essa agitação tem que ser lenta? Porque é necessário permitir o contato com as partículas e não destruir o aglomerado formado, que são chamados de flocos ou flóculos. Agora que essas partículas estão maiores, é possível fazer o processo de sedimentação, que foi apresentado na aula anterior. E por fim, a flotação. A flotação é utilizada com a introdução de bolhas de ar no líquido. Dessa forma, as partículas coloidais acabam aderindo na bolha de ar e são levadas para a superfície, tornando muito mais fácil de fazer a separação. Esses três processos são muito utilizados no tratamento da água. Existem outras técnicas de separação de mistura, mas as principais, as mais utilizadas e as que mais caem no Enem são essas. Então, se você gostou da aula, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Eu aguardo você na próxima videoaula. Nós vamos resolver exercício do Enem a respeito do conteúdo de técnicas de separação de mistura.